e dele aprender como transformar o sofrimento em caminho de esperança. É só dele que eu vou aprender a transformar o sofrimento em esperança. Ali é a escola. Se você ainda não se matriculou nessa escola, faça hoje. E não deixe passar um dia sequer sem ter pelo menos 1 minuto para frequentar esta escola. É a melhor lição diária que você vai ter para aprender dele, do Mestre, de Jesus, como transformar a dor, o sofrimento, a angústia em esperança. Então, como olhar para o enfermo se eu não olho para Cristo crucificado? Antes de ir para o hospital, ou antes de ir visitar um enfermo, eu deveria primeiro dar uma chegadinha nessa escola. Dar uma olhadinha para Jesus crucificado. Porque eu não posso olhar para o enfermo e conseguir contemplar a presença de Cristo que sofre no irmão, se primeiro eu não contemplei e não aprendi da cruz, do crucificado, né? Como transformar o sofrimento em esperança. Como é que eu vou consolar o irmão que sofre? Com a mesma consolação, como diz São Paulo, com que fomos consolados por Deus? Eu só posso consolar um irmão se primeiro eu fui consolado por Deus, por Cristo. Então, se eu primeiro não me deixei consolar por Cristo, é inútil eu querer consolar o irmão que sofre. Fazer experiência de Deus para que a gente seja capaz de amar o outro. Ou seja, de amar, fazer experiência de Cristo crucificado para fazer depois, para ser capaz de amar o enfermo. Com o amor de Deus, com o amor de Deus e não com o meu. Porque o amor verdadeiro é só quando eu amo com o amor de Deus e não com o meu. O meu, pequenininho. A mesma coisa a gente pode falar dos pais em relação aos filhos. Se os pais não amarem os seus filhos com o amor de Deus, é por isso que vai tomar as nossas famílias de hoje, porque não se ama com o amor de Deus. Se o amor paterno e materno não for um reflexo do amor de Deus nos pais, que amor é esse? É um amor puramente humano. E o amor humano dá no que dá. Aí se fala de que tipo de família queremos hoje. Queremos tipo assim, de gays adotando uma menina, né? Que família espetacular, né? E a sociedade ainda não reage, quer dizer, acha tudo normal, mesmo que seja uma aberração contra a lei de Deus. Bom, então se eu não fizer experiência desta consolação, desse sofrimento, eu não posso ir e
dar uma de samaritano. Por isso, enxergar, ver em cada pessoa a presença, a imagem de Deus, eu só vou conseguir isso depois de ter feito pessoalmente esta experiência de Cristo na minha vida. O amor é o motor do serviço ao irmão e à irmã. É o amor que é o motor. Se o meu amor não for tocado por essa experiência, não vai produzir nenhum fruto. O amor, vocês sabem, produz amor. Onde não há amor, então nós somos convidados a colocar amor. Onde colocamos amor, vamos encontrar amor. Quando não podemos curar o corpo, restituir a saúde corporal, e muitas vezes não podemos, e ficamos até chateados, né? Sejamos pelo menos capazes de dar conforto, de dar carinho, de dar amor, através do nosso amor, da nossa caridade, através da nossa misericórdia. O João Paulo II escreveu uma carta apostólica com o título O Sentido Cristão do Sofrimento Humano. Também é fininho, ó. Quando não tem 1000 páginas, né, é mais fácil de ler, né? Mas aqui o Papa João Paulo II, ele analisa profundamente o sentido cristão do sofrimento humano. E isso já saiu no ano, sabe que ano? 1984. Então já faz um tempinho, mas é atual. É bastante atual. Só para terem uma ideia do índice, o mundo do sofrimento humano, em busca da resposta à pergunta sobre o sentido do sofrimento. Jesus Cristo, o sofrimento vencido pelo amor. Participantes do sofrimento de Cristo, como diz São Paulo, né, que devemos completar o que falta ao sofrimento de Cristo. O Evangelho do sofrimento, o bom samaritano. Conclusão, muito interessante. Prosseguindo então a nossa conversa, quando eu converso com pessoas da Pastoral da Saúde, eu fico muitas vezes emocionado, porque eu vejo, olhando os olhos de vocês, olho no olho, vendo as mãos de vocês, elas são santas, porque tocam pessoas doentes, e ninguém é mais carente, mais necessitado do que um doente. Ninguém é mais pobre do que um doente. Não existe necessitado maior do que um doente. Vamos dizer, aos necessitados que não têm o que comer, mas tendo saúde, eles podem trabalhar. Agora, pobreza maior do que a doença não existe. Então veja, que maravilha vocês nesse apostolado, nessa pastoral. Mãos santas tocando Jesus, porque ninguém mais também do que o enfermo é a imagem viva de Cristo.
É como se estivessem tocando em Jesus. Lembrem-se disso toda vez que vão cuidar de um doente. Então o seu toque no doente vai ter ressonância no seu coração, na sua alma, e você está crescendo em santidade de vida. Porque se o ministério, qualquer um que eu exerça, se não for caminho de santificação, eu estou apenas exercendo uma função. Por isso que funcionário é uma coisa e ministério é outra coisa. O amor de Cristo é que nos salva. Vamos agora meditar um pouquinho sobre isto, porque pode acontecer que haja um pouco de confusão no modo de eu entender o sofrimento. Não é a cruz de Cristo em si, com o seu sofrimento, que nos salva. Tá certo? Marque bem isto. Não é a cruz de Cristo em si, com o seu sofrimento, que nos salva, manifestado no suplício da cruz, mas sim o amor de Cristo. Então não é o sofrimento em si que salva, mas o amor de Cristo que sofre. No primeiro caso, o sofrimento é atribuído ao sofrimento uma espécie de poder salvífico, ou seja, como se o sofrimento sozinho fosse capaz de salvar. Não. É o amor de Cristo, que passou pelo sofrimento até a morte de cruz, que nos salva. Essa distinção é muito importante a gente ter presente, porque temos aqui duas teologias, né? A teologia do sacrifício e a teologia do dom, ou seja, a teologia do sacrifício enquanto sacrifício expiatório, como se sofrendo estivesse expiando os pecados, e a teologia do sacrifício dom, doação, entrega, amor. A teologia do sacrifício expiatório, em que consiste essa teologia? Em considerar o sofrimento como uma expiação para estabelecer o equilíbrio perdido pela ruptura do pecado. É como se eu sofrendo estivesse expiando os meus pecados, né? Então, quanto maior for o pecado, maior deveria ser a expiação, o sacrifício, né? O sofrimento é visto por essa teologia como o preço a pagar para acabar com a dívida, ou é o resgate a pagar para ser livre da escravidão do pecado. Como se eu tivesse que pagar um tributo, né? Um resgate para poder ser livre, liberto do pecado. Então, quanto maior o seu pecado, maior o sofrimento. Essa é uma teoria, a teologia do sacrifício expiatório, né? A redenção, então, aqui é compreendida como resgate, remissão, segundo o mecanismo
do direito lesado pelo pecado e restabelecido pelo sofrimento purificador. Nesta perspectiva, Cristo na cruz pagou a dívida por nós. Ele expiou todos os pecados. Todos. Agora, continuando, como a dívida é infinita, o ser humano, sendo finito, sendo limitado, é incapaz por si mesmo de dar, de fazer uma reparação suficiente. A ofensa sendo infinita, a um Deus infinito, eu sendo finito, limitado, humano, não tenho capacidade suficiente para reparar, para consertar o estrago feito. Dá para entender um pouquinho? Porque precisa aqui já um pouquinho mais de teologia, né? Aí podia ver aqui o diácono Francisco, quem sabe, né? Explicar isso. Acabou de estudar teologia, né? Então, nesta ótica, nesta visão, Jesus estaria se substituindo, né? Cristo se faria substituir a humanidade, isto é, tomaria sobre si o castigo devido pelo pecado para satisfazer a exigência da reparação e nos reintroduzir na amizade de Deus. Então, nesta visão, repetindo, Cristo substituir-se-ia a humanidade, ou seja, se colocaria no lugar da humanidade, né? Tomaria sobre si o castigo pelo pecado para reparar, para satisfazer a exigência de reparação e nos reabrir o caminho fechado do paraíso. Tá certo? Porque o pecado fechou o paraíso, trancou, para reabrir. Então, nesta teologia, pode aparecer uma espiritualidade que leve a amar secretamente o sofrimento e a viver a fé como resignação, como sacrifício, como renúncia em si. Vocês acham que essa teoria é suficiente? O cristianismo não pode se ater somente a esta teoria. O cristianismo pode ser visto, nesse caso, poderia ser visto como uma repressão sistemática dos desejos. Tem pessoas que vão atrás de sofrimento, né? Até busca sofrimento e pensando que, quer dizer, ama secretamente o sofrimento, pensando, e com isso está agradando a Deus, está se castigando, se purificando, né? Deus pode ser visto como aquele que pede o sofrimento para nos dar o seu perdão. Poderia se cair nessa teoria de pensar que Deus exige, né, reclama de mim o sofrimento para me dar o seu perdão. Então, o cristianismo não pode ser visto, né, como uma repressão dos desejos. Esta é a teologia da expiação, sacrifício da expiação. Agora, a teologia do sacrifício, dom, Jesus, na sua paixão e morte, ele foi até o fim na lógica da permuta-relação. Ou seja, ao longo da sua vida,
humana, ele no deserto, antes de ele ir para a vida pública, vocês se lembram que ele foi ao deserto para ser tentado pelo demônio? Então, no deserto, ele venceu o medo de falhar, o medo da frustração, renunciando ceder à apropriação daquilo que não era seu, recusando exercer o poder de perder o domínio da sua própria vida, testemunhando assim a relação confiante que ele tinha com o Pai. Porque a maior tentação de Jesus no deserto, qual foi? Para Jesus mudar pedras em pães, o que seria isso? Ou então as outras duas tentações, se prostrares, me adorares, O demônio, a única coisa que ele queria de Jesus é que ele se desviasse da missão recebida do Pai, se tornasse independente do Pai, autônomo, como é a nossa tentação. Todos nós temos essa tentação no coração, de achar a nossa autossuficiência, e por isso é que falhamos tanto, porque não queremos depender de Deus, não queremos. Aí é que está o erro. E Jesus, não só de pão se vive, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus, que ele dava, só a Deus adorarás. Portanto, o demônio fez de tudo para desviar da vocação, ou seja, da missão que Jesus havia recebido do Pai, de reconciliar a humanidade com Deus. O demônio não queria que ninguém mais voltasse para o paraíso, em outras palavras. Porque se Jesus, de fato, tivesse ido na conversa do maligno, a nossa redenção teria ido para o espaço. Ninguém mais se salvaria. Aliás, ninguém de nós se salva. Nós somos salvos por Deus, por meio de Jesus Cristo, que deu sacrifício, dom. Estão vendo? Deu, doou, oblação, vítima santa, agradável a Deus. Ele não cedeu, ele permaneceu fiel à vontade do Pai. Por isso nós, filhos e filhas desse Pai, deveríamos fazer de tudo para sempre viver conformidade com a vontade do Pai. Quando você reza o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, e quantas vezes é dita só com os lábios? E eu estou fazendo a minha aqui bonitinho. Ou então, como dizia Santa Teresa d'Ávila, que aliás ela queria que se chamasse Santa Teresa da Cruz, tanto amor ela tinha à cruz de Jesus depois que ela se converteu de fato. Nós entregamos tudo para Deus, mas alguma coisinha nós reservamos para nós, e bem essa coisinha é que Deus quer para Ele. Bem aquilo que nós reservamos para nós é que Ele quer, é que Ele estava querendo. Como São Jerônimo, por exemplo, que ele um dia se jogou diante do crucifixo e começou a falar, a dizer a Jesus crucificado: olha, tudo é teu, quero te entregar tudo, que a minha vontade, meu trabalho, as minhas canseiras. Depois dele ter entregue tudo, aí Jesus para ele: mas Jerônimo, o que eu estava esperando mesmo, você ainda não me deu, ainda não me ofereceu. E ele, coitado, não conseguiu
Descobriu o que era. Por fim, Jesus teve que dizer: Jerônimo, o que eu estou querendo mesmo são os teus pecados. Os teus pecados. E a gente acha às vezes que não... Bom, se eu não tenho nada para oferecer, Jesus, pelo menos os meus pecados são teus. Por favor, aceita-os. Pois eu sei que tu me amas como eu sou.